Olá, tudo bem? Hoje vou começar a falar com vocês sobre inteligência positiva. E antes de começar, na verdade, eu quero falar contigo sobre uma lenda de uma mitologia grega. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a lenda do rei Sísifo. Sísifo era um rei que ele odiava os deuses e teve uma treta lá com os deuses, e os deuses puniram Sísifo, fazendo com que ele tivesse que levantar uma rocha ao longo de uma montanha. Tem que subir com essa rocha, e aí quando chegava lá perto do alto da montanha, a rocha rolava abaixo novamente, e ele tinha que sempre ter que rolar a rocha acima, né? Então ele fazia muito esforço, e tudo ia por água abaixo. Será que esse tipo de coisa acontece com a gente também no nosso dia a dia? Será que a gente começa a fazer várias resoluções de fim de ano e no final das contas, quando a gente chega aqui, por exemplo, em setembro, e lembra de muita coisa que a gente falou, não, esse ano... e as coisas não acontecem? Ou dietas que a gente faz, se esforça e a gente consegue o resultado, mas depois volta tudo ao que era antes? Ou até mesmo, por exemplo, você vai frequentar um workshop, algum evento que você adquire habilidades, né? E aí depois, quando você acaba, sai daquilo, dias depois você já esquece, já não faz de novo. Mas assim, no caso da lenda do rei, ele tinha sido punido pelos deuses, né? E quem está punindo a gente? Por que isso acontece na nossa vida? Gente, quem pune a gente é a nossa própria mente. A nossa mente é a nossa maior amiga, mas também a nossa maior inimiga. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Então, bem-vindo a todos que estão assistindo essa live, seja ao vivo, seja na gravação. Eu espero que vocês gostem desse assunto. É um assunto que eu vou precisar de 3 dias para poder falar de uma forma abrangente, porém não profunda. Não tem como numa live falar de uma forma tão profunda, mas eu vou trazer para vocês a ideia do que é inteligência positiva, das coisas que a gente tem que observar na gente e como a gente resolve isso. Também se não teria graça se não trouxesse alguma resolução. Então, vamos lá, vamos começar a falar. Antes de falar exatamente da inteligência positiva, eu quero falar da psicologia positiva, que começou um pouquinho antes. E eu acho tão engraçada essa questão da psicologia positiva. Primeiro, deixar bem claro que psicologia positiva não quer dizer aquele negócio de pensar positivo, que tudo vai dar certo. Isso não existe, né? A gente pensar positivo é importantíssimo, mas não basta só pensar positivo que as coisas vão acontecer. Daí que vem o grande problema, não é só isso, né? Senão seria muito fácil, né? Então, a psicologia positiva, ela começou quando, lá em torno de 1990, um psicólogo, um doutor, Martin Seligman, naquela época, ele era presidente da Associação Americana de Psicologia, e ele começou a perceber o seguinte: vamos parar de olhar para a psicologia, como a psicologia já estava assim, avançando muito, no olhar das patologias, dos problemas mentais, né? Dos tratamentos. Então, a psicologia, assim, graças a Deus, até hoje, está evoluindo muito nessa parte da terapia, dos problemas, das patologias mentais. Mas ele falou assim, vamos parar de olhar para o lado ruim e vamos olhar para o lado bom das pessoas? Será que não seria bom? Ele tem uma frase que ele fala assim, precisamos olhar para o que dá certo nas pessoas e não para o que dá errado. Então ele começou a inverter o pensamento. Ele pensou assim, então... se a gente olhar para o que tem de potencial, para o que elas têm de bom, a gente consegue melhorar e trazer para o bem-estar das pessoas. Então é daí que começa a psicologia positiva. E olha que engraçado, eu faço até uma analogia, não sei se eu estou errada, mas eu faço uma analogia com a própria medicina. Durante muitos e muitos anos, a medicina ela continua, né, de se desenvolvendo muito, só que antigamente ela só olhava para as doenças, ela só olhava no tratar, no curar, no salvar vidas.
Hoje em dia já tem um movimento muito grande de falar sobre a medicina preventiva. Na medicina onde a gente vai trabalhar com o ser humano, não para que ele, não só para curar doenças, mas para que ele não fique doente, né? Então eu faço uma analogia com a psicologia positiva desse jeito. Não sei se eu estou certa, mas é só um compartilhamento que eu estou fazendo pessoal com vocês. Mas enfim, depois que veio a psicologia positiva, na verdade aconteceu que um outro psicólogo, doutor em neurociências, na verdade esse cara é um grande estudioso, eu li que depois que ele fez até doutorado em neurociências, ele até foi para a área de exatas, ele foi estudar várias coisas, eu sei que ele estava num MBA, e ele começou a observar que se as pessoas tivessem muito tempo com a mente focada em coisas negativas, elas tinham um resultado na vida muito negativo. E se elas tivessem uma mente focada no positivo, elas conseguiam ter um desenvolvimento muito mais positivo. E aí ele começou a observar isso e começou a pesquisar, começou a fazer pesquisas para saber como que eu posso melhorar a porcentagem da minha mente focar no que é positivo e não no que é negativo, para não ser contra a gente, mas sim a favor da gente. E foi aí que começou a nascer a inteligência positiva. E ele percebeu que quanto mais inteligente nós somos, quer dizer, para nós sermos mais inteligentes positivamente, nós temos que controlar a nossa mente, fazer com que mais tempo da nossa mente fique no lado positivo. E como medir isso, né? Então, ele desenvolveu uma metodologia, tá? Que inclusive depois, nos comentários dessa live, eu vou deixar na descrição o link de um teste que é gratuito, que quem quiser fazer, pode ir lá fazer o seu próprio teste para saber como é que tá isso. Ele desenvolveu um quociente de positividade. O que é o quociente de positividade? É o quanto, de 0 a 100%, a sua mente está focada no que é positivo. Então, por exemplo, se você falar que o teu teste de quociente de positividade der 40%, significa que 40% do teu tempo, fora o tempo neutro, que provavelmente é na hora que está dormindo, alguma coisa assim, fora o tempo neutro, 40% do teu tempo está focado no positivo. Mas aí 60% está focado no negativo. E isso te drena energia, isso te traz mal-estar, isso não te ajuda a evoluir na tua vida. Então, esses testes e essas evidências, nossa, eu vou até mostrar para vocês qual é o livro, né? Esse aqui, ó, Inteligência Positiva, que é o Cesar Chamini. Não sei nem se eu já tinha falado o nome dele, né? Esse que foi o pesquisador que desenvolveu a inteligência positiva. Nesse livro, ele mostra algumas evidências. Eu vou ler para vocês aqui, porque não tinha como eu também decorar tudo, né? Então, por exemplo, algumas evidências que ele viu de pesquisas, tá? Pesquisas de neurociência, até ele fala aqui de ciência organizacional, de psicologia positiva. Ele fala o seguinte, ó. Uma análise de mais de 200 estudos científicos diferentes que coletivamente testaram mais de 275 mil pessoas, concluiu que um QP é o quociente de positividade que eu estou falando, concluiu que um QP maior leva salários maiores e maior sucesso nas áreas do trabalho, do casamento, da saúde, da sociabilidade, da amizade e da criatividade. Isso foi só um dos resultados que ele viu. Tem vários, tá? Eu não vou ler todos, não. Só vou trazer 3, né? Esse foi um. O outro tá assim, ó. Médicos que mudaram para um QP maior fazem diagnósticos mais acurados 19% mais rápidos. Todos esses valores são de pesquisas, tá? Ele traz no livro, tem as referências dessas pesquisas. Outra aqui que eu vou falar para vocês, ó. Na Marinha dos Estados Unidos, os esquadrões liderados por comandantes de QP maior recebiam bem mais prêmios anuais por eficiência e preparação. Esquadrões liderados por comandantes com QP baixo tinham os piores desempenhos. E aí, ele só termina com uma frase aqui que eu quero falar muito para vocês, ó. Pesquisas inovadoras em psicologia e neurociência derrubam a suposição generalizada de que precisamos trabalhar duro para conseguirmos ter sucesso e então sermos felizes. Olha que isso é uma crença grande, né? Na realidade, aumentar o seu QP resulta em mais felicidade e melhor desempenho, o que leva
ao maior sucesso. Então, olha que incrível, né? Quando você tem consciência de que você pode aumentar o seu quociente de positividade para melhorar os teus resultados, para melhorar o teu bem-estar, teu desempenho, você melhora a tua felicidade, você melhora a tua qualidade de vida. Então não é trelelê essa história de que pensamentos positivos são inúteis, né? Só que tem que ser de uma forma direcionada. Isso não é de forma fácil, só pensar que vai acontecer. E por que a nossa mente, então, né? Porque se eu tô falando para vocês que existem, a maioria das pessoas tem a maior porcentagem do tempo pensando no negativo. Por que a nossa mente faz isso? Quem tá punindo, né? A gente, né? Quem faz isso? É a nossa mente. Mas por que ela faz? Porque desde a nossa infância foi desenvolvido um sistema de proteção. A nossa mente desenvolveu um sistema de proteção desde a nossa infância. Então, como que isso aconteceu? Eu vou dar alguns exemplos aqui de histórias que eu ouvi que eu achei incríveis, né? Tem uma história que eu ouvi de duas crianças, né? Eram duas irmãs. Uma tinha 10, uma tinha 8, mais ou menos essa diferença de idade. E os pais delas foram transferidos para trabalhar em outra cidade. Só que não queriam tirar essas crianças da escola que elas estavam naquela cidade. Então os pais foram embora para outra cidade, deixaram as crianças na casa que elas moravam e tinha uma tia que todo dia ia lá cuidar das crianças, né? Fazia comida, dava atenção para as crianças. Porém, não ficava o tempo inteiro, não era o pai e a mãe, entende? Não estava o tempo inteiro com as crianças. O que começou a acontecer? Na escolinha, né? As crianças, quando tinha reunião de pais, os pais nunca estavam. Quando tinha alguma festinha e as crianças se apresentavam, os pais nunca estavam. E aí a menorzinha das irmãs começou a se sentir tão mal com isso, né? Aniversário dos amiguinhos, né? Os pais nunca iam. E aí ela começou, a mente dela, né? Começou a criar um sistema de defesa de falar assim, meu pai não tá aqui, mas em compensação, olha o pai do fulaninho, olha como ele é feio, olha como ele fala alto, olha como, entendeu? Minha mãe não tá aqui, mas em compensação, olha, a mãe do outro ali, ela fez isso, fez aquilo. Aí ela começava a achar justificativas, falando mal dos pais dos outros, das outras pessoas, ou até dos amiguinhos, né? Meu amiguinho é assim, mas eu sou assim. Ela criticava muito. Por quê? Porque ela, no fundo, a mente dela estava tentando defender ela, proteger ela contra um sofrimento que ela sentia, que era da ausência dos pais. Só que essa criança cresce. Essa criança vai virar um adulto. E com isso, essa criança, esse adulto, vai virar uma pessoa altamente crítica. Uma pessoa altamente que vai olhar tudo e todos e criticar tudo. Vai se criticar tudo. Por quê? Porque acostumou. Aquela proteção da mente era muito boa quando ela era criança, para ela evitar o sofrimento, mas agora não mais. Então, outro exemplo também, né? Geralmente na infância, né? Então, uma criança que perdeu o seu reinado quando nasceu um outro irmão, né? Deixou de ser o preferido da família, mas aí percebeu que quando ela tentava ajudava a avó, abria a porta para todo mundo, deixava todo mundo se servir primeiro e se servia por último, ela era elogiada. Então ela começou a ficar se sentia muito especial, ela recebia um afeto porque ela fazia tudo pelos outros e se deixava para trás. Só que essa criança cresceu e virou um ser humano que não consegue impor as suas vontades. Virou um ser humano que faz tudo pelos outros para conseguir afeto. Percebe que tem mecanismos que a gente traz da nossa infância. Pais que, por exemplo, chega para o filho e fala assim, meu filho, você tirou 9 na prova? Não fez mais do que sua obrigação. Tinha que ter tirado 10. Por que não tirou 10? Ao invés do pai elogiar, de motivar, né? Então, várias coisas que vão acontecendo na nossa infância vão criando mecanismos que a gente traz para a nossa vida adulta e que prejudica a nossa vida. Faz com que a gente tenha medo, que a gente se paralise, que a gente critique muito, seja criticado. Enfim, esses são os nossos sabotadores, né? Então, Cesar de Chamini chamou isso de sabotadores mentais.
O que acontece? Os sabotadores, eles são provenientes desse cérebro, que é o cérebro sobrevivente, o cérebro que precisava criar mecanismos para a gente sobreviver naquela situação perigosa, né, da nossa infância. Só que ele percebeu que existe também o que ele chamou de um cérebro sábio. Então tem o cérebro sobrevivente, estou começando a falar dos dois cérebros, tá? Tem o cérebro sobrevivente, que é a região da nossa mente que foi desenvolvida para nos proteger, mas que nos sabota. E tem o cérebro sábio, que é onde vai lá fundo, em tudo que a gente já sabe, toda a nossa sabedoria, tudo que a gente traz de dons, de talentos. O nosso cérebro sábio sabe as respostas. Então ele percebeu, fazendo até mesmo ressonâncias funcionais, ele percebeu que quando o ser humano quando o ser humano provoca a funcionalidade dessa região onde está tudo sabotando, pensamentos ruins que prejudicam a gente, tem uma região do cérebro físico, que ativa mais. Então, existe uma musculatura realmente do cérebro que ele é mais atingido quando você está nesses pensamentos negativos. E existe uma outra região do cérebro físico que é mais ativada quando você está focada só nos seus pensamentos positivos, só no seu cérebro sábio. E aí que vem a parte boa. Já que ele percebeu que existem realmente, de forma física, no nosso cérebro, um componente, uma região onde traz a gente para a parte ruim, nos sabota, nos prende, nos traz para o mal-estar. Mas também existe um lado que nos traz para a elevação, para nosso desenvolvimento, para nossa felicidade. Por que não a gente fazer um mecanismo para enfraquecer a parte ruim, enfraquecer a musculatura que é dos sabotadores e fortalecer a musculatura do sábio? E essa é a solução. Então, o que eu vou fazer com vocês agora? Porque vocês sabem que eu não gosto de fazer encontros muito longos, para vocês poderem assistir, pensar sobre isso. Volto a dizer que eu vou deixar aqui no link embaixo o link para vocês fazerem esse teste para saber como que está o quociente de positividade de vocês hoje. Quem está vendo agora o vídeo, volta, assiste depois que eu deixar gravado para poder entender o que eu estou falando. Faz o teste e percebam que a grande solução vai ser a gente enfraquecer o sabotador e fortalecer o sábio, tá? Esse quociente de positividade, eu até esqueci de falar isso, mas depois eu vou falar melhor. Ele tem um ponto de virada que o valor dele é 75%. Lembra que eu falei que vai de 0 a 100%? Quanto mais baixo, mais para negatividade você tá. Aí você poderia pensar para mim assim, mas então o certo seria 50%, eu já estaria, né, saindo da negatividade. Pois é. Não, porque ele pesquisou, né, fez pesquisas empíricas e ele viu que enquanto a gente não atingiu 75%, ou seja, a gente ter 75% de pensamentos positivos e somente 25% de negativos, enquanto a gente não chegar naquele ponto lá em cima, é mais fácil a gente ser drenado para baixo. É mais fácil as situações do dia a dia trazerem a gente para baixo. Por isso que é importante a gente conseguir ultrapassar os 75%. E isso é exercício. É como se a gente fosse para uma academia fazer musculação para os nossos músculos do corpo físico. A gente vai fazer uma musculação para o nosso músculo do cérebro. Então, eu vou fazer o seguinte, na próxima quarta-feira, eu vou trazer para vocês as descrições desses sabotadores que eu falei. Por quê? Porque é muito importante a gente perceber quais são os sabotadores que estão mais fortes na gente. Esse teste que eu vou botar aqui embaixo também dá para vocês saberem, mas eu vou trazer as descrições para vocês entenderem o porquê, né? Quais são os que estão mais fortes em você, para você escolher quais que você vai trabalhar. E no terceiro encontro, a partir daqui, né, o nosso terceiro encontro falando sobre inteligência positiva, eu vou mostrar para vocês quais são as técnicas, quais são as estratégias para a gente enfraquecer os sabotadores que a gente tem e para fortalecer o nosso sábio, tá bem?
Obrigada por você assistir esse vídeo. Se você achou interessante esse assunto, compartilha com quem você acha que vai gostar também desse assunto. Dá um curtidinho aqui para mim, para ajudar esse vídeo também poder ser mais visualizado. E a gente se encontra quarta-feira que vem, tá bem? Um beijinho, excelente dia. Tchau, tchau!